Imagine a cena. São 3 da tarde de uma terça-feira e, de repente, tudo para. O sistema principal da empresa, sabe? Aquele que processa todas as vendas, simplesmente apaga. Apaga. Um servidor queima, um ataque cibernético, tanto faz o motivo. O pânico se instala e, no meio do caos, surgem 2 perguntas que, nossa, tiram o sono de qualquer gestor. Com certeza. A primeira: quanto tempo a gente vai ficar fora do ar? E a segunda, que talvez seja ainda mais assustadora: quantos dados nós perdemos para sempre? Pois é. A nossa análise de hoje mergulha justamente nos conceitos que tentam responder essas perguntas antes que o desastre aconteça: RPO e RTO. As fontes que a gente tem aqui são como um guia prático para entender como as empresas se preparam para o pior. Uhum. Nossa missão aqui é traduzir esse trequenequês todo em algo claro, útil. Mas, pelo que eu entendi do material, essa não é só uma conversa para a turma da TI, certo? De jeito nenhum. É uma tradução crucial, porque o maior erro que se comete é pensar que RPO e RTO são só siglas de TI trancadas na sala dos servidores. Certo. Quando uma empresa define esses 2 números, ela está, na verdade, colocando um preço no seu próprio tempo e nos seus próprios dados. É uma das conversas mais estratégicas que um negócio pode ter com a tecnologia. Então define o equilíbrio entre risco e... Investimento. Exatamente. É isso. Ok, vamos começar a desvendar isso. A primeira sigla que aparece em todos os materiais é RPO, ou Recovery Point Objective. O P parece ser a chave, né? O que significa exatamente esse ponto de recuperação? É a melhor forma de pensar. Pense no P como passado. O RPO olha para trás, para os dados que foram criados antes do desastre. Ah, entendi. Ele responde à pergunta: qual a quantidade máxima de dados, medida em tempo, que a gente está disposto a perder? Na prática, é isso que define a frequência dos backups. Certo. Então não é sobre quais dados, mas sobre o volume de dados medido em tempo. Como é que isso funciona no dia a dia? Digamos que uma empresa defina um RPO de 24 horas. O que isso quer dizer na prática? Bom, um RPO de 24 horas significa que o negócio aceita perder, no máximo, um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro, uau! Com essa definição, a equipe de TI pode implementar uma rotina de backup diária, geralmente de madrugada, sabe? Para impactar menos a operação. É uma solução de custo relativamente baixo. Mas tem um risco claro aí. Gigante. Se o sistema falha às 5 da tarde de uma sexta e o último backup foi às 11 da noite de quinta, Nossa! quase um dia inteiro de vendas, de cadastros, de transações foi perdido para sempre. Para alguns negócios, isso é aceitável. Para outros, é a falência. Entendi. A perda de 18 horas de dados estaria dentro da meta, por mais doloroso que pareça. Mas e se 24 horas for tempo demais? Se for uma empresa de e-commerce, por exemplo, onde cada hora conta. Como seria um RPO de 1 hora? Aí a complexidade e o custo começam a subir. Um RPO de 1 hora exige backups de hora em hora. De hora em hora. Isso. E pode ser feito com tecnologias de snapshots, que são como fotos do sistema. Já não é algo tão simples. Exige mais espaço para guardar esses backups frequentes e pode deixar o sistema principal um pouco mais lento, porque ele precisa parar para tirar essa foto a cada 60 minutos. O custo já passa de baixo para médio, então. Exato. Uau! Então a tecnologia para garantir RPO zero, ou seja, não perder absolutamente nada, isso deve ser algo de outro mundo. Existe alguma empresa que realmente não pode se dar ao luxo de perder um único byte? Existe. E aqui é onde a conversa fica realmente interessante. Pensar num banco processando transações com um cartão de crédito. Certo. Ou no sistema de controle de tráfego aéreo. Perder 1 segundo de dados é impensável. Sim. Para atingir o RPO zero, a estratégia de backup tradicional não serve. Não adianta. A solução é a replicação síncrona. Replicação síncrona? Imagine que cada pedacinho de informação só é considerado salvo depois que o sistema o grava em 2 data centers diferentes, em cidades diferentes, ao mesmo tempo.
A transação só é aprovada quando os dois lados confirmam a gravação. Isso soa incrivelmente caro. E a diferença de custo não é linear, é exponencial. Passar de um RPO de 1 hora para quase zero não é o dobro do preço, pode ser 10, 20 vezes mais caro. Nossa. A gente está falando da diferença entre comprar um carro seguro com airbags e manter um carro de Fórmula 1 com uma equipe de pit stop de prontidão 24/7. É outro nível de investimento e complexidade. Certo. Então o RPO é sobre proteger os dados do passado, limitando o que se pode perder. Mas enquanto a TI está se preocupando com isso, a diretoria comercial está vendo as vendas paradas, o site fora do ar. A preocupação deles é o agora, o relógio correndo. Isso nos leva ao RTO, imagino. Exatamente. Se o P de RPO era de passado, o T de RTO, ou Recovery Time Objective, é de tempo. Tempo. Ele olha para o futuro, para o período após o desastre. A pergunta que o RTO responde é: com que rapidez a gente precisa estar de volta ao ar? É a medida do downtime máximo que o negócio tolera. E assim como no RPO, imagino que existam níveis diferentes de urgência e, claro, de custo. Como seria um RTO mais relaxado, por assim dizer? Um RTO de 48 horas, por exemplo. Isso quer dizer que o negócio aguenta ficar 2 dias inteiros parado. 2 dias. Pode ser um sistema interno que não é crítico, sabe? Nesse caso, a equipe pode restaurar os dados com calma, a partir de fitas de backup ou baixando da nuvem. É um processo lento, manual e, por isso mesmo, de baixo custo. Mas e se o RTO for de 4 horas? A história muda. Muda completamente. O sistema precisa voltar em meio período de trabalho. Isso já exige que os backups estejam em discos rápidos, prontos para serem restaurados de forma mais automatizada, o que eleva o custo para um patamar médio. E o extremo? O RTO de 0 seria o equivalente ao site de uma grande varejista na Black Friday, que não pode ficar nem 1 minuto fora do ar. Como que se consegue isso? Porque backup e restauração, por mais rápidos que sejam, ainda levariam alguns minutos, certo? Certo, levariam. Para um RTO de 0 ou quase 0, a estratégia de recuperar não funciona. A solução é nunca cair. Nunca cair. É o que o mercado chama de alta disponibilidade, ou High Availability, HA. A ideia é ter, no mínimo, 2 sistemas idênticos espelhados rodando em paralelo. Ah, entendi. Se o servidor principal tem uma falha, um sistema de failover automático redireciona todo o tráfego para o servidor secundário em questão de segundos. Muitas vezes, o usuário final nem percebe que algo aconteceu. Incrível. Você não recupera do desastre, você o contorna instantaneamente. Exato. O custo, claro, é altíssimo. Você precisa duplicar toda a infraestrutura crítica. Então, a grande lição que emerge das fontes é que tranquilidade, seja para não perder dados ou para não sair do ar, custa muito caro. E essa decisão de quanto gastar parece ser o ponto central de tudo, né? É o ponto central. E o que é fascinante são as regras de ouro que governam essa decisão, que o material que a gente analisou destaca muito bem. A primeira, e talvez a mais importante, é: quem define o RPO e o RTO não é a equipe QTI. Como assim? Eu imaginei que fosse uma decisão puramente técnica. É um erro comum. A TI implementa, mas quem define os objetivos são as áreas de negócio. A decisão nasce de algo chamado Análise de Impacto no Negócio, ou BIA. É aí que a mágica acontece. A BIA. Isso. O time financeiro diz: olha, cada hora com o nosso sistema de pagamentos fora do ar nos custa R$50 mil em vendas perdidas e danos à marca. Certo. Com esse número, a TI pode ir para a diretoria e dizer: uma solução com RTO de 4 horas custa X. Uma com RTO de 15 minutos custa Y. O prejuízo de ficar parado paga o investimento na solução Y em apenas 2 dias. Uau! De repente, não é mais uma decisão técnica, é uma decisão financeira clara, objetiva. Isso muda tudo. E qual seria a segunda regra de ouro? A segunda é entender que backup não é a mesma coisa que alta disponibilidade. Certo. O backup protege contra a perda de dados, o foco do RPO. A alta disponibilidade protege contra o tempo de inatividade, o foco do RTO. E aqui mora uma pegadinha perigosa que a fonte menciona. Uma pegadinha. Sim, já vi isso acontecer. Um administrador júnior, bem intencionado,
deletou a tabela de clientes por engano, achando que estava num ambiente de teste. Ai, meu Deus. Em um sistema com replicação síncrona e alta disponibilidade, essa tragédia foi replicada para o site de recuperação em menos de 1 segundo. O dado desapareceu de todos os lugares ao mesmo tempo. Que desespero. Total. O que salvou a empresa não foi a caríssima solução de HA, mas sim o bom e velho backup do dia anterior. Uma solução não substitui a outra, elas resolvem problemas diferentes. Que história! É uma lição valiosíssima. E a terceira regra? É que não existe um RPO ou RTO certo de forma universal. A análise precisa ser granular. Por sistema, você diz. Exatamente. Dentro da mesma empresa, o sistema de e-mail pode ter um RTO de 4 horas, mas o sistema que processa a folha de pagamento, que só roda uma vez por mês, talvez possa esperar 72 horas para ser restaurado. Faz sentido. Aplicar a mesma régua para todos os sistemas é o caminho mais rápido para gastar muito dinheiro onde não precisa ou economizar onde o risco é gigante. Certo. Para ajudar a fixar tudo isso, o material que a gente recebeu traz um macete definitivo, uma regra de ouro, para nunca mais confundir os dois. É bem simples. Para o RPO, o P é de ponto no tempo e se refere ao passado. São os dados perdidos antes do desastre. Para o RTO, o T é de tempo de relógio e se refere ao futuro. É o downtime depois do desastre. E saber essa diferença é crucial, porque, como as fontes apontam, esses conceitos são um prato cheio para pegadinhas em provas de certificação e entrevistas. Imagino. O erro mais óbvio é trocar as definições. Mas há outro, mais sutil, que é a confusão do zero. Muita gente acha que fazer backups a cada minuto resulta num RPO de zero. Isso é falso. Falso. Sempre vai haver uma janela de perda de até 60 segundos. O verdadeiro RPO zero, como a gente falou, só é alcançável com replicação síncrona. Perfeito. Para solidificar isso, vamos usar a questão 3 do material como um mini estudo de caso. O cenário é: uma empresa define que seu sistema de faturamento não pode perder mais de 15 minutos de dados. E, caso o sistema falhe, ele precisa voltar a operar em, no máximo, 2 horas. Ok. A pergunta é: o que são os 15 minutos e o que são as 2 horas? Depois de tudo que a gente conversou, parece bem claro, né? 15 minutos é a perda máxima de dados, ou seja, o RPO. Isso. E as 2 horas são o tempo máximo fora do ar, o RTO. Perfeito. É um exemplo claro de como esses dois conceitos caminham juntos, mas medem coisas completamente diferentes. O RPO define a frequência do backup. O RTO define a velocidade e a tecnologia da restauração. Fazendo um resumo final, então. Se a conversa é sobre a frequência do backup e os dados do passado, a gente está falando de RPO. Se o foco é no relógio correndo e na velocidade da recuperação futura, aí a gente está falando de RTO. Exato. E isso nos leva à ideia central de toda essa discussão. A conversa sobre RPO e RTO, no fundo, não é sobre software ou hardware. Não. É uma conversa sobre o valor da informação e o valor da operação para o negócio. E, principalmente, sobre quanto a empresa está disposta a pagar para proteger ambos. É uma análise de risco e retorno, como qualquer outra decisão estratégica. Para fechar, as fontes que a gente viu focam muito na ideia de recuperação após um desastre. Isso parece muito ligado à TI tradicional, não acha? Você vê isso mudando? Essa é uma ótima provocação para se pensar. As arquiteturas de nuvem modernas não são projetadas apenas para recuperação, mas para resiliência. Ou seja, para nunca falharem de forma catastrófica. Resiliência. Gosto dessa palavra. É a palavra do momento. Se um sistema é construído para se curar sozinho, de forma transparente para o usuário, com partes falhando e sendo substituídas sem interromper o serviço, será que a discussão não está migrando do RPO e RTO para outras métricas? Que tipo de métricas? Talvez a nova pergunta que os gestores precisem fazer não seja quanto tempo ficaremos fora do ar, mas sim qual o impacto máximo no desempenho que aceitamos durante um evento de autorrecuperação. É uma mudança sutil de mentalidade, mas que pode redefinir completamente o planejamento para o futuro.